Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Philip Pilkington, pesquisador sênior do Instituto Húngaro de Assuntos Exteriores, para discutir seu livro mais recente, O Colapso do Liberalismo Global. Obrigado por participar. Obrigado por me receber, Glenn. No final da Guerra Fria, todos conhecem a contribuição de Francis Fukuyama. Ele argumentou, em seu artigo de 1989, que havíamos chegado ao fim da história. Com o fim da Guerra Fria, a democracia liberal combinada com o capitalismo de livre mercado não tinha rivais ideológicos viáveis. Por essa razão, ela representava a forma final de governo humano. Toda a competição entre diferentes formas de governo havia terminado, e a história, Mannerten in the Tricity políticos concorrentes, não foi fulfimista ou fem. Em uma nota otimista de nihilismo. No entanto, o contra-argumento apresentado por pessoas como Samuel Huntington era que existiam alternativas e que era improvável que isso representasse de fato o fim da história. Mas muitos também argumentaram que o liberalismo, para prosperar, precisava ser equilibrado, por exemplo, pelo nacionalismo, e que na vitória, sem qualquer contrapeso, o liberalismo morreria por causa de seus próprios excessos. Ouvimos isso de pensadores como Alexis de Tocqueville e outros que remontam ao século XIX. Agora, em seu livro, você também descreve um futuro sombrio para o liberalismo global, à medida que os mercados livres, a globalização e a democracia liberal entram em colapso. Gostaria que você explicasse melhor a tese e os argumentos apresentados em seu livro. Sim, então bom começo com Fukuyama. Eu realmente acho que Fukuyama precisa ser revisitado, na verdade. Acabei de escrever um ensaio com meu coautor David Dusenberry, chamado A Era da Recivilização nos Assuntos Americanos, no qual dialogamos bastante com Fukuyama. Acho que Fukuyama às vezes recebe uma reputação um pouco injusta. Ele tem uma visão bastante interessante e, na minha opinião, é muito mais honesto em relação ao liberalismo. Então, bem rapidamente, no século XX, e especialmente depois de 45, o liberalismo passou a ser associado, nas universidades, à ideia de liberdade negativa de Isaiah Berlin, em que, sabe, o Estado simplesmente tira a mão de cima e você pode fazer o que quiser. E eu acho que Fukuyama é muito mais honesto ao dizer basicamente que o liberalismo é um projeto positivo. É um projeto que precisa ser difundido. E foi assim que Hegel o viu por meio de Napoleão, e como Kojève o interpretou. Eles foram as fontes de Fukuyama. Então acho que a primeira coisa a dizer é que concordo com Fukuyama e não com Isaiah Berlin, no sentido de que o liberalismo é um projeto positivo. E estava imaginando det fallen desde a hallen positiva de bentasmthad to Ford. Vimos isso novamente em 2003, na Guerra do Iraque, de forma muito explícita. E eu acho que a guerra na Ucrânia é, em parte, uma tentativa de espalhar o liberalismo para o leste, porque a Rússia provou teimosamente que não é liberal. Mas voltando à sua pergunta, basicamente é preciso voltar ao começo. O que é o liberalismo? Na minha visão, ele surge há cerca de meio milênio. E há duas coisas, um evento-chave e um livro-chave. O evento-chave é a Guerra Civil Inglesa, que é um nome incorreto. A Guerra Civil Inglesa não foi uma guerra civil. Foi uma revolução. Foi uma revolução republicana liderada por Cromwell contra a monarquia. Carlos perdeu a cabeça. Quando um rei perde a cabeça, numa guerra civil, você está lidando com uma revolução. E houve um breve período em que a Inglaterra foi uma república. Então foi 100% uma revolução. A única razão pela qual chamamos isso de guerra civil é porque os ingleses, até recentemente, já que o país está meio em colapso agora, sempre foram obcecados com a continuidade constitucional. Mas nessa leitura, não há continuidade constitucional. O livro é Dois Tratados sobre o Governo, de John Locke. E nisso, não acho que eu esteja dizendo nada que você não ouviria em uma aula introdutória sobre liberalismo. John Locke, na verdade, escreveu esse livro durante o período da Restauração,
após a queda da República Inglesa. E ele o escreve anonimamente porque não quer que isso seja associado ao seu trabalho epistemológico, um tratado da natureza humana. Esse é o livro de Hume, mas seja qual for o equivalente de Locke. E ele faz isso porque sabe que as autoridades o verão como um texto cromwelliano, ou como uma referência ao que eu chamo de Revolução Inglesa. Então, é basicamente daí que vem o liberalismo. E na minha leitura, ele tem um impacto enorme sobre as classes políticas e intelectuais, desde a Guerra Civil Inglesa até a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a governança britânica do século XIX, especialmente por meio do sistema imperial britânico. Então isso é entregue aos americanos em 1945. Mas apesar de ter um impacto muito forte nas classes intelectuais, isso e o marxismo, o liberalismo nunca foi realmente testado em sua forma plena, porque, a meu ver, é uma ideologia bastante antinatural. E, na verdade, o que acabamos vendo na maioria dos lugares, na maior parte do tempo, é o que você disse no começo, uma espécie de sistema liberal híbrido tocquevilliano, ou algo do tipo. E o que eu argumento no livro é basicamente que desde o fim da Guerra Fria o liberalismo pôde tirar as luvas. Ele pôde tentar se espalhar de forma muito agressiva, fracassar, mas tentar se espalhar de forma muito agressiva pelo mundo. E isso se tornou muito agressivo dentro das próprias sociedades. Então, na minha leitura, o liberalismo basicamente atinge seu auge no segundo governo Obama, com os extremos culturais e tudo mais que vimos naquela época. A guerra na Ucrânia é provavelmente sua lápide. Acho que a guerra na Ucrânia, em retrospecto, será vista como uma superextensão de uma ideologia moribunda. E agora, em 2026, estamos há alguns anos no colapso do liberalismo global. Com isso, capitalismo é a ordem global que se distorce mal no embalo way de votos e pertence internamente porque ele beleza que desmoronando em casa. Bem, você tem razão ao dizer que no período pós-Guerra Fria, acreditava-se que os mercados livres e a democracia liberal se reforçavam naturalmente. Novamente, um tema central também em Fukuyama. No entanto, se olharmos para estudiosos como o professor Danny Hodrick, ele argumenta que se quisermos considerar democracia, soberania nacional e globalização, não é possível ter as três ao mesmo tempo. A ideologia do período pós-Guerra Fria era a de que todas se reforçavam mutuamente. Mas, por exemplo, se você tem mercados livres, então em algum momento, ele usa o exemplo do México, passa a importar menos em quem você vota no México, se você é mexicano, do que quem governa os Estados Unidos, porque é aí que entram as questões econômicas. Como você enxerga os mercados livres e a democracia liberal? Quero dizer, em que momento eles se reforçam, em que momento entram em conflito? When do they reinforce each other and when are they in conflict? Bem, eu seria um pouco mais radical quanto a isso. Antes de tudo, o termo democracia liberal, para mim, é uma fusão estranha. Ele surge no período pós-1945. A democracia liberal é a ideologia da América, ou do Império Americano, ou do Acordo do Pós-Guerra, ou como quer que se queira chamar. Mas antes disso, o liberalismo nunca foi realmente uma aspiração democrática. Simplesmente nunca foi. Quero dizer, voltando a Fukuyama, ele se baseia em Kojève, ele se baseia em Hegel. E Hegel acredita que o fim da história começa, na verdade, com a marcha de Napoleão pela Europa. Porque Napoleão vai e estabelece esses regimes liberais, ou pelo menos semi-liberais, baseados no Código Napoleônico, e assim por diante. Espalhar a Revolução Francesa, por assim dizer. E Napoleão, é claro, está longe de ser um democrata. Ele é um imperador autoproclamado, quero dizer, ele literalmente se coroa imperador da França, o que é um gesto bastante incomum. E seu sobrinho, acho que Napoleão III, tenta novamente governar como imperador na França, como uma espécie de imperador liberal. Então não acho que liberalismo e democracia tenham muito a ver um com o outro. Como eu disse, o liberalismo remonta a cerca de meio milênio, enquanto a democracia é um sistema que vem lá da Grécia Antiga. Quero dizer, é um conceito muito, muito antigo na história humana.
Portanto, não acho que liberalismo e democracia tenham tanto a ver um com o outro. I don't think liberalism and democracy have that much to do with each other, first of all. It's a contingent formation. Antes de tudo, trata-se de uma formação contingente após 45, porque a forma de democracia que os Estados Unidos decidiram adotar foi a democracia liberal. E então, além disso, é claro, como você disse, é preciso acrescentar as ideias de livre mercado, ou de mercado livre globalizado. Novamente, acho que é possível ter uma espécie de liberalismo de valores brandos, ou algo do tipo, junto com o mercado livre. Eu não acho que o comércio tenha sido particularmente livre, ou melhor, não o comércio em si, mas os mercados financeiros globais, por exemplo, entre 1945 e 1973. Mas também não acho que alguém argumentaria que aquele foi um momento liberal, ou o início do momento liberal, de certa forma, após 1945. Mas parece claro que à medida que o liberalismo se torna mais radical, surge essa tendência de desejar mercados livres e globalizados. E a maneira como discuto isso no livro é que em um mundo liberalizado e globalista, o que passamos a ter depois dos 1990, as coisas não são julgadas por critérios normais. Assim, por exemplo, no que chamo de período liberal mais brando, de 1945 até, não sei, o fim da Guerra Fria, talvez até 1979 ou algo assim, mas seja qual for a periodização, as coisas eram basicamente julgadas. As políticas econômicas no Ocidente, mesmo no Ocidente liberal, eram avaliadas com base nos resultados que produziam, se levavam a alta inflação, baixa inflação, alto desemprego ou baixo desemprego. De modo geral, tendiam a ser relativamente voltadas para as pessoas. Não havia tanta obsessão com métricas como o PIB, por exemplo, nos anos 1960. A ênfase era muito maior no emprego e no crescimento dos salários, e havia uma variedade de indicadores que eram considerados. Nos países escandinavos, é claro, isso era ainda mais evidente. O que eu acho que basicamente aconteceu nos anos 90 é que à medida que entramos no que chamo de hiperliberalismo, as pessoas começaram a avaliar os resultados, não em termos de serem bons ou ruins para as pessoas, mas em função de o mercado globalizado se parecer ou não com um modelo econômico. Basicamente era isso que eles estavam procurando. Então, se você dissesse, essa globalização não está, sabe, nos anos 90, por exemplo, se Pat Buchanan ou Ross Perot tivessem dito nos Estados Unidos, esse modelo não está funcionando para os trabalhadores americanos, estamos perdendo empregos na indústria, e assim por diante, a resposta dos liberais seria, claro, isso é verdade, mas em um sentido global, a economia está se tornando mais eficiente, ou mais ótima de Pareto, para usar o termo técnico. E então eles começaram a julgar as coisas de uma forma altamente abstrata, o que, na minha opinião, é uma verdadeira marca de ideologia. É muito parecido com quando socialistas ou comunistas tentam julgar a sociedade não com base em se ela está atendendo às pessoas, mas em se está se aproximando do ideal comunista, se é que você me entende. Isso me faz pensar no trabalho de pessoas como Carol Polanyi, que criticam os excessos dos mercados livres sem restrições como algo antinatural, porque a própria sociedade, essencialmente, se torna um apêndice do mercado. Onde quer que o mercado vá, a sociedade precisa se ajustar. E eu entendo por que isso foi levado ao extremo, depois dos anos 80, no início dos anos 90, porque vimos Stephen Tomav Cordes com his eyes, organizamos em corno e manava de visão em region de Porio. Então, ao liberalizar o comércio e ao mesmo tempo fortalecer os direitos de propriedade intelectual, e assim por diante, o que aconteceu foi que, por exemplo, nos Estados Unidos, a mão de obra passou a se concentrar nas indústrias de alta tecnologia e nas finanças, enquanto o trabalho tradicional foi terceirizado. Portanto, se você olhar apenas os números, foi um bom negócio para os Estados Unidos.
Eles garantiram uma posição de liderança que lhes permitiu saturar os mercados internacionais com essas atividades de alta receita e alta dependência na economia global. E enquanto isso, sabe, eles meio que se orgulhavam de dizer, bem, nós fizemos a transição de um estado industrial para uma economia de serviços. Mas por trás de tudo isso, é claro, há números. Não se trata apenas de números, mas de pessoas. O que significa que, sabe, enquanto a costa oeste e a costa leste prosperaram, como você mencionou antes, toda a classe trabalhadora foi varrida. Eles passaram de empregos de alta renda e alta qualificação para empregos de baixa qualificação e baixa renda. Então criou-se uma enorme divisão dentro do país, em que a economia basicamente deixou de funcionar bem para todos, gerando vencedores e perdedores. Mas você vê um problema semelhante em escala global também. Quero dizer, por quê? A suposição, imagino, era de que haveria apenas um período de ajuste. Mas é por isso que isso acabaria batendo em uma parede em algum momento? Bem, porque você está certo sobre o que acontece. A maneira como eu colocaria é que o trabalhador americano foi transformado em consumidor. E claro, não estou dizendo que eles pararam de trabalhar. Eles trabalhavam nesses tipos de empregos de baixa remuneração e cada vez mais no setor de serviços. Agora, a manufatura nunca foi realmente destruída nos Estados Unidos. Se você já morou ou passou um tempo nos Estados Unidos, percebe o quão protecionista é a economia de lá. Ela tem produtos completamente diferentes dos da Europa. Na minha opinião, são de qualidade muito inferior. Eles não competiriam com produtos europeus ou chineses em um mercado justo. Então, eles têm uma espécie de muro protecionista, de certo modo, construído em torno do sistema do NAFTA que criaram lá. Mas a desindustrialização foi real. Não foi tão ruim quanto foi, por exemplo, no Reino Unido, mas foi real. E o que eles fizeram basicamente foi substituir trabalhadores produtivos por trabalhadores de serviços de consumo, de certo modo. Assim, as taxas de consumo realmente aumentaram durante esse período. Quero dizer, em relação à atividade econômica geral, ela passou a ser mais impulsionada pelo consumo. Então, como se faz isso? Como se consome tanto sem produzir o suficiente? Bem, é claro, você gera déficits comerciais, certo? Você importa mais do que exporta. Agora, como se mantém déficits comerciais? Bem, a única maneira de manter um déficit comercial é fazer com que outra pessoa segure seus ativos, na sua moeda. Então, no caso dos Estados Unidos, é preciso que quem mantenha dólares ou ativos em dólares. Então, principalmente títulos do governo dos Estados Unidos, títulos corporativos também, ou ações. Basicamente, essas são as suas opções. Você também pode compensar isso com investimento estrangeiro direto. Mas isso nunca é grande o suficiente para sustentar grandes déficits comerciais como os que os Estados Unidos têm tido desde, bem, na verdade desde os anos 1980. Então, todo o modelo de que você está falando se baseava na capacidade do resto do mundo de emprestar aos Estados Unidos. E por emprestar, quero dizer simplesmente manter ativos norte-americanos. Basicamente, o que você está descrevendo aí é o modelo de Wall Street. Quero dizer, é efetivamente isso que o modelo de Wall Street é. E é assim que o sistema funciona. O sistema funciona até certo ponto. Mas sabe, eu não acho que ele produz uma boa sociedade. Eu não acho que isso produza pessoas particularmente felizes. Acho que isso gera muita desigualdade de renda e muitos problemas. Também cria bolhas financeiras, necessariamente, porque a economia se torna cada vez mais financiarizada. Mas ainda funciona enquanto os estrangeiros estiverem dispostos a manter dólares ou ativos em dólar. O problema agora é que desde a apreensão dos ativos de reserva em 2022, as reservas russas, as pessoas estão se afastando do dólar. Os estrangeiros estão se afastando do dólar. Isso começou em 2022, silenciosamente, bem discretamente, e todos estavam observando a Rússia para ver se funcionaria. Funcionou. Então, silenciosamente, eles estão se afastando dos dólares. Mas isso realmente se acelerou na preparação para o Dia da Libertação, em abril passado.
Day last April, you see a large run on reserves. Você vê uma grande corrida às reservas e uma enorme liquidação dessas reservas. E então o que aconteceu recentemente, apenas nos últimos 10 dias mais ou menos, é que os americanos parecem ter irritado os europeus o suficiente para que agora estejam considerando se desfazer de ativos em dólar. Vimos a fase inicial disso. Um fundo de pensão dinamarquês disse que estava rebaixando a dívida dos Estados Unidos e retirando-a de seu balanço. Isso deixou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos tão assustado que ele ligou para o Deutsche Bank para perguntar sobre algumas das notas de pesquisa que eles estavam divulgando. O executivo do Deutsche Bank disse que não era a posição oficial do banco. Mas é claro, esse é um jogo político e diplomático clássico, não é? Você lança um sinal e depois o nega. Então agora todo mundo sabe, acho que todos que precisam saber já sabem, que haverá uma dissolução gradual das participações em ativos em dólar a partir de agora, provavelmente também por parte da Europa. E isso significa que os Estados Unidos terão que voltar, como os economistas dizem, ao seu padrão de vida de equilíbrio, basicamente ao nível que realmente produzem. E acho que eles vão ver um declínio substancial no padrão de vida. Isso pode ser bastante assustador para o país, porque ele já é politicamente instável e depende fortemente de crédito barato e consumo para manter seu modelo social funcionando. De uma forma que, aliás, a Europa não depende. Então acho que eles se meteram em uma grande encrenca. O que estavam fazendo com a economia que você acabou de descrever era administrar uma economia baseada em crédito, e não dá para sustentar uma economia de crédito para sempre. Na verdade, acho impressionante que eles tenham se convencido de que poderiam manter uma economia de crédito indefinidamente. Foi uma fantasia completa. Mas agora, acho que as consequências estão chegando. E até o final de 2026, veremos o sistema hegemônico do dólar americano realmente passar por maus bocados. Estou um pouco preocupado, na verdade, com o que vai acontecer nos Estados Unidos. Lembro que no início dos anos 2000, havia políticos americanos argumentando que não deveriam se preocupar tanto com a dívida. Na verdade, a enorme dívida que estavam acumulando era vista como um sinal da força dos Estados Unidos. Mostrava que o resto do mundo estava disposto a lhes emprestar dinheiro porque confiava na credibilidade e na força duradoura do país. Era, portanto, uma maneira bastante perversa de enxergar a economia naquela época. Mas você mencionou agora a financiarização do Ocidente, assim como a desindustrialização. O interessante é que muitos dos liberais de mercado do século XIX defendiam políticas econômicas que limitassem a busca de renda, porque uma vez que se alimentam essas oligarquias, elas não respondem muito bem aos mercados. Elas extraem riqueza do processo produtivo e essencialmente recompensam pessoas que não contribuíram para ele, não apenas de sua própria população, mas do mundo como um todo. Acho que é por isso que o dólar é um instrumento tão interessante, porque um governo pode tributar seu povo por meio de impostos, ou pode simplesmente imprimir mais dinheiro. Mas o dólar é realmente interessante porque o mundo inteiro detém dólares. Então, toda vez que imprimem novos dólares, eles adquirem mais dinheiro enquanto diminuem o valor dos que já existem. É uma forma de tributar o mundo inteiro. E é um grande privilégio poder imprimir a moeda de reserva. Mas quando isso é feito de forma excessiva, e além disso, a moeda começa a ser usada como arma, o resultado previsível é que ela começa a morrer. Como você interpreta a financiarização ligada à morte do liberalismo? Isso é apenas o que acontece quando uma economia sai do controle, todos fazendo exatamente o que pensam e o que querem, na esperança de que, de alguma forma, todos nós acabemos nos beneficiando. Bem, acho que pensar nisso em termos de busca de renda extrativa está correto. E você está absolutamente certo.
Mesmo os primeiros economistas liberais viam isso de forma diferente. Os pré-neoclássicos, se quisermos ser técnicos, os economistas clássicos de David Ricardo e Adam Smith até John Stuart Mill. Tudo isso só começou a mudar por volta da década de 1870, se quisermos entender a história disso. Mas mesmo um economista neoclássico, como Alfred Marshall, reconheceria a existência das rendas, e eles as viam como fundamentalmente diferentes do lucro. Agora, é claro, eles tinham um modelo de divisão muito simples, porque lidavam com o século XIX, e o ambiente urbano das fábricas obviamente gerava lucro, o que exigia produção e assim por diante, enquanto a sociedade agrícola rural era principalmente um fator de renda. Era renda sobre a terra. Pelo menos era assim que os proprietários obtinham sua renda. Os agricultores precisavam produzir bens, mas a produtividade, bem, você sabe, a produtividade era interessante de certo modo, mas era bastante separada do valor do aluguel que eles pagavam. Agora, acho que o que basicamente aconteceu foi que, depois que nos afastamos da divisão muito clara do trabalho entre agricultura e manufatura, os economistas, como costumam fazer, e como os liberais costumam fazer, quiseram se tornar cada vez mais abstratos e incorporaram a noção de renda, a noção geral de lucro. E acho que agora estamos começando a nos arrepender disso, porque está relacionado à economia financeirizada. E a economia financeirizada certamente está ligada à necessidade de manter déficits comerciais e assim por diante. Mas essa é a face doméstica disso. Então, se a economia global dolarizada, com enormes déficits comerciais para os Estados Unidos, é a face internacional do capitalismo rentista, ou de Wall Street, o modelo americano pós-1990, a face doméstica disso é o aumento da extração de renda. E eu acho que o que está acontecendo aí é basicamente que os Estados Unidos meio que bateram numa parede de crescimento, certo? Quero dizer, imagine que você está administrando uma economia na qual não se investe tanto no lado produtivo, como, por exemplo, a China está fazendo. Ok, então, em que você investe? Quero dizer, eu sou um investidor em Wall Street, ou um fundo de pensão, ou um gestor de private equity. Em que eu invisto? Bem, não posso investir em outra fábrica, porque você sabe, estruturamos a economia global de um jeito que não é lucrativo fazer isso aqui. Eu não conseguiria competir com uma fábrica chinesa ou mexicana. Então, em que eu invisto? Bem, geralmente tende-se a investir em serviços, certo? E foi isso que fizeram por muito tempo. Mas eu parto do pressuposto de que, em certo ponto, a demanda por serviços se satura. Há apenas uma quantidade limitada de serviços que as pessoas podem querer, se é que você me entende. E a partir desse ponto, começa-se a entrar em uma economia de pura extração de renda, o que eu acho que é onde os Estados Unidos estão há quase 10 anos. Não é tão ruim na Europa, embora alguns aspectos disso estejam começando a aparecer, e acho que deveríamos prestar muito mais atenção a isso. Então, como isso se manifesta? Bem, pode assumir várias formas diferentes. Uma delas é basicamente o desmonte de empresas para extrair seus ativos. É isso que o capital privado faz em muitos casos. Você entra, compra empresas relativamente funcionais, um pouco entediantes, faz uma alavancagem massiva no balanço patrimonial e depois retira os ativos dessas empresas. Basicamente, você destrói as empresas para extrair lucros de curto prazo. Então, esse é o tipo de modelo de capital de risco predatório. Ele existe. Não é tão predominante quanto algumas pessoas dizem, por motivos políticos, mas está aí. Acho que o verdadeiro aspecto da economia de renda está surgindo por outros canais. O primeiro que eu destacaria são esses fundos que compram propriedades em todos os lugares e as transformam em imóveis para aluguel. Nos Estados Unidos, isso é particularmente grave. Eles entram, compram casas unifamiliares, superam as ofertas das famílias e depois as alugam para essas mesmas famílias. O que se está criando é, na prática, uma nova classe de proprietários. E quem é o proprietário? Bem, imagino que seja o magnata do private equity. Mas quem é dono dos ativos?
Os fundos de pensão, pessoas mais velhas, são elas que possuem os ativos, pessoas ricas e fundos de pensão, pessoas mais velhas e pessoas ricas. E isso também está ligado ao envelhecimento da nossa sociedade, infelizmente. Outro aspecto da expansão da economia rentista é, ao meu ver, basicamente o vício, o que costumávamos chamar de vício. O jogo está explodindo nos Estados Unidos. Acho que sempre se entendeu nos Estados Unidos que era necessário ter uma regulamentação rigorosa sobre o jogo, porque a América é uma sociedade tão comercial e não possui as mesmas restrições sociais que se encontram na Europa. Então, se você deixar as pessoas se soltarem com certos produtos, elas realmente vão levá-los ao extremo. E eles fizeram isso, por exemplo, com os opiáceos nos Estados Unidos. Tentaram comercializar os opiáceos por um tempo e destruíram grande parte do tecido social com isso. E agora estão fazendo o mesmo com o jogo, principalmente por meio da gamificação e coisas do tipo. Acho que isso é basicamente uma tentativa de encontrar alavancas de consumo ou maneiras de extrair dinheiro das pessoas que não poderiam ser usadas de outra forma. E claro, é a sabedoria mais antiga que remonta a Aristóteles. A melhor maneira de roubar um homem é apelar para seus vícios. Mas isso apela a tudo. Alguns dos aplicativos mais estranhos, aplicativos de pornografia e assim por diante, estão apenas se espalhando pelas entranhas da sociedade. E há cada vez mais, ao meu ver, uma tentativa de comercializar as relações humanas. Acho que é para isso que as coisas estão caminhando com a expansão da economia rentista. Mas isso não é sustentável, porque em última análise trata-se de uma economia extrativa. Ela se baseia em crédito, formas de usura, francamente, o que costumávamos chamar de usura, e em uma proliferação de vícios que provavelmente terão efeitos sociais realmente nocivos, e assim por diante. Acho que isso provavelmente vai desaparecer junto com o restante desse tipo de modelo de importação financeirizado internacional. Mas no momento está causando muita desordem social. E alguns desses ventos também estão soprando sobre a Europa. Esse hedonismo é um aspecto interessante do liberalismo. Porém, porque se você olhar através da história, na maioria das religiões e das sociedades, costuma-se ver códigos morais organizados em torno da ideia de que é preciso ter algum autocontrole. De fato, se você observar pessoas como Alexis de Tocqueville, ele acreditava que o liberalismo e a liberdade funcionavam nos Estados Unidos porque eram equilibrados pelo espírito religioso, que exigia certa moderação. Mais uma vez, toda a ideia de fazer exatamente o que se quer, quando se quer, qualquer prazer a qualquer momento, isso era visto como algo que corrompia a alma humana. Mas na sociedade liberal moderna, isso não é apenas tolerado, é celebrado como uma virtude. Essa atitude de faça exatamente o que quiser, quando quiser. E sim, isso pode ser visto como algo corruptor. Eu quero te perguntar sobre o aspecto hegemônico, porque você mencionou isso antes. E no século XIX, nós tivemos bem, os britânicos, quando se referiam ao seu império, foi nesse momento que se viu que os liberais estavam meio divididos. Havia alguns liberais que acreditavam que o império contradizia seus próprios princípios de liberalismo. Em outras palavras, império liberal se tornou um oxímoro, porque o liberalismo implicava que os países deveriam ter autodeterminação, governar a si mesmos. Por outro lado, havia um grupo diferente de liberais que dizia: não, o liberalismo é difundido pelos britânicos. Portanto, um império liberal é necessário para espalhar o lismo. Então você pode ver que a contradição nem sempre foi resolvida. Parece que, em nosso tempo, temos a mesma coisa, mas em vez de imperialismo liberal, chamamos de hegemonia liberal. E veja, alguns argumentariam que o esforço de dominar outros povos contradiz o liberalismo. Outros argumentam que estamos essencialmente espalhando o liberalismo pelo mundo. Mas muitas vezes, a consequência é apenas o imperialismo comum, só que com uma justificativa liberal. Assim, supostamente, ocupamos o Afeganistão por 20 anos, porque queríamos que as meninas frequentassem a escola.
No Iraque, quando não se tratava de armas de destruição em massa, a justificativa alternativa era que estávamos lá para promover a democracia. Na Líbia, também se falava em direitos humanos, mesmo que isso tenha resultado em mercados de escravos. Na Síria, novamente, o discurso era sobre direitos humanos, embora tenhamos tido que nos aliar a um líder do ISIS. E claro, na Ucrânia, tudo gira em torno de liberdade, democracia e soberania. Supostamente a motivação por trás da OTAN. Vimos esforços semelhantes, maneiras parecidas de legitimar o que foi feito à Venezuela. Mas como você enxerga o contexto mais amplo? Trata-se do universalismo embutido no liberalismo que rejeita a soberania dos Estados? Ou o que há no liberalismo que parece andar de mãos dadas com o império? Bem, novamente, em um nível meio meta, eu voltaria aos comentários que fiz antes sobre Fukuyama, de que ele está certo. O liberalismo é um projeto inerentemente ideológico. Depois da Revolução Francesa, ele se espalhou com Napoleão. Se você tivesse ido ao grande exército e conversado com qualquer um dos líderes e perguntado: o que vocês estão fazendo? Vocês são republicanos e liberais. Como podem espalhar isso pela força das armas? Eles ririam de você e diriam: essa é exatamente a ideia. Então, historicamente, é simplesmente ignorante pensar que isso não é uma ideologia imperialista. Sempre que o liberalismo conquistava espaço politicamente, ele se espalhava de forma imperial. Quero dizer, pegue o exemplo de Cromwell. Ele marcha para a Irlanda tentando eliminar o elemento católico de lá, logo depois de estabelecer uma república na Grã-Bretanha. Mas o outro aspecto disso é o que você descreve. E eu acho, tendo assistido ao seu programa várias vezes, que gosto bastante. Seus ouvintes certamente sabem que os Estados Unidos têm usado esse tipo de fórmula para justificar seu domínio hegemônico, especialmente a França. Desde os anos 1990, na verdade acho que desde o bombardeio de Belgrado, aquele foi o momento decisivo. Eu realmente acho que a Guerra do Golfo inicial pode ser vista como uma intervenção de Realpolitik, que foi meio honesta, de certo modo. Mas sem dúvida, desde o bombardeio de Belgrado, temos usado esses remédios milagrosos para espalhar o liberalismo. E isso é hipócrita, é claro. Mas a questão é que não começou ali. Esse jogo foi inventado, realmente no sentido moderno, inventado pelos britânicos. Tem um capítulo sobre diplomacia no livro que discute isso. Os leitores provavelmente conhecem as antigas fotografias do Congo belga, mostrando pessoas que eram basicamente servos contratados ou escravizados, com seus membros decepados pelos imperialistas belgas. E tudo isso aconteceu. O que estou prestes a dizer não é para justificar a intervenção belga ou o imperialismo belga no Congo, mas na verdade aquelas fotografias não eram neutras. Eles foram financiados pelo Ministério das Relações Exteriores britânico. Na verdade, não tenho certeza se foram tiradas por eles, mas certamente foram divulgadas na Grã-Bretanha por Roger Casement, que trabalhava para o Ministério das Relações Exteriores, ou para o Escritório Imperial. Casement, é claro, tornou-se um revolucionário irlandês e foi executado por sua tentativa de levar armas alemãs à Irmandade Republicana Irlandesa. Como digo no livro, isso aconteceu porque Casement acreditava demais nos princípios liberais e acabou se tornando um anti-imperialista. Então essa é uma dialética muito interessante que se vê repetidamente no liberalismo. Mas o ponto é que até mesmo aquelas fotos, das quais todos temos uma vaga lembrança, do Congo belga, aquilo foi uma operação do Ministério das Relações Exteriores. E o objetivo era tirar os belgas do projeto imperial. Havia uma corrida pela África naquela época, na década de 1890, e os britânicos estavam procurando oportunidades para eliminar rivais. Os belgas eram particularmente fracos porque era principalmente o rei belga que tentava espalhar o liberalismo no Congo. Então eles sabiam que se conseguissem provocar um escândalo e fazer os belgas parecerem muito ruins no Congo, provavelmente eles recuariam. Eles conseguiram, aliás, por meio dessa operação. Mas a questão, novamente, não é justificar o que os belgas fizeram no Congo,
e sim observar que, ao mesmo tempo, havia pessoas sendo torturadas na Índia Britânica por não pagarem impostos, por exemplo. O sistema imperial britânico na Índia era bastante cruel. Quero dizer, você pode ler George Orwell sobre isso se quiser. Mesmo até a década de 1930, era bastante cruel. Even as far up as the 1930s, it's quite cruel. In the 1920s, back in the late 19th century. Na década de 1920, ou melhor, lá no final do século XIX, era ainda mais brutal. Então o ponto é que o imperialismo, aquele tipo de imperialismo do século XIX, sempre foi muito cruel. E mesmo naquela época já havia tentativas de justificar a hegemonia liberal e o império com base nesse tipo de pornografia de atrocidades, se quisermos chamar assim. Portanto, não é um fenômeno novo de forma alguma. E, novamente, acho que isso revela algo muito profundo no cerne do liberalismo. É uma ideologia expansionista e autolegitimadora. Ela não apenas afirma que devemos expandir, mas também que, uma vez que expandamos, as coisas vão melhorar. Agora, o registro empírico mostra que as coisas muitas vezes não melhoram, mas trata-se de um projeto ideológico. Então, para mim, os dados empíricos não importam tanto quanto a justificativa ideológica. As the ideological justification. Well, I guess this is it. If you believe that you're serving Bem, a acho que é isso. Se você acredita que está servindo a um princípio universal que deve ir além, ou até mesmo violar a soberania, isso não é apenas um direito de governar sobre os outros, ou de romper a soberania. Torna-se também uma responsabilidade. E isso está muito presente na própria linguagem. Mas por essa razão, no futuro próximo, você vê o capitalismo de livre mercado entrando em declínio. O livre comércio, pelo menos, não o capitalismo, que provavelmente continuará. Mas os mercados livres, a própria democracia está em risco. E acho eu, a globalização acabou. O que significa colapso? Acho que é isso que estou tentando entender. What does collapse mean? I guess is what I'm getting at. Well, there's the collapse of Bem, há o colapso do globalismo liberal, de certo modo, que eu acho que está acontecendo de forma bastante definitiva. Isso não significa que toda a economia mundial vá colapsar ou algo assim, embora possa haver muita turbulência. Acho que o modelo econômico do futuro provavelmente vai se parecer com o da China, que em nível microeconômico ou empresarial tem muita concorrência. Eu não gosto muito do termo livre mercado, porque ele carrega todas essas conotações ideológicas. Mas a China tem um sistema muito competitivo, extremamente competitivo, no nível das empresas. No entanto, os recursos e o capital, especialmente, são efetivamente alocados pelo Estado, não de forma exclusiva, mas é um sistema dirigista, como costumávamos chamar na Europa, e é o auge disso. Isso realmente não foi superado, e acho que esse é provavelmente o futuro do capitalismo, das economias funcionais. Há um grande debate acontecendo na Rússia agora que não é muito bem compreendido no Ocidente. Não acho que os russos formulem a questão nesses termos, mas em última análise o que eles estão discutindo é se devem se mover mais em direção ao sistema chinês ou manter o tipo de sistema focado no Banco Central do Ocidente. Esse debate está em andamento na Rússia, mesmo que eles não o descrevam dessa forma. Então há a questão do que acontece com o Ocidente liberal, certo? E é aí que acho que realmente só existem dois caminhos. Ou o Ocidente liberal, de fato, entra em colapso. E por colapso, quero dizer colapso de verdade. Quero dizer, tipo a queda do Império Romano. Isso não significaria necessariamente um retorno ao conflito, ou à guerra, ou algo assim, mas sim um recuo gradual da civilização. Você pode pensar que, mesmo em épocas em que o Império Romano ainda existia nominalmente nos primeiros séculos Décio, era possível ir até as províncias do antigo Império e conversar com alguém, e essa pessoa apontaria para um velho aqueduto abandonado. E ela nem saberia para que servia. Não saberia como usá-lo, não saberia nada. Haveria apenas um aqueduto ali que um dia foi usado, mas cujo uso foi esquecido. Um verdadeiro processo de descivilização, como Glenn Dizem e eu chamamos no ensaio. E acho que esse é um risco sério no Ocidente. A outra alternativa é que o Ocidente, e na verdade acho que precisamos parar de falar em Ocidente, porque parece que a Europa e os Estados Unidos estão seguindo caminhos diferentes.
Mas enfim, a Europa e os Estados Unidos, ou um ou outro, sigam algum tipo de caminho pós-liberal. E novamente, isso não está tão presente no livro. Mas o que Glenn Giesen e eu destacamos em nosso ensaio sobre a recivilização é que o que isso representaria provavelmente já está bem claro neste ponto. As potências globais que estão surgindo agora estão retornando às suas raízes civilizacionais. É algo realmente evidente. No caso da Rússia, isso é simplesmente manifesto. Vê-se fotos de padres ortodoxos abençoando mísseis Sarmat. Não estou dizendo que houve uma grande onda de renascimento do cristianismo ortodoxo na Rússia. Na verdade, é algo misto, embora tenha se tornado mais popular entre a elite. Vamos ver o que acontece. A questão é que a estética do Estado voltou à sua norma civilizacional. A mesma coisa está acontecendo na China. Estive na China 2 vezes no ano passado discutindo isso, e eles estão, na verdade, caminhando para um sistema pós-marxista, no qual estão muito mais interessados nas antigas noções confucionistas de governo. Porque, na verdade, o Partido Comunista da China se assemelha muito à antiga burocracia imperial chinesa. É uma meritocracia, é governado essencialmente pelas pessoas mais inteligentes. Eles têm exames rigorosos para o serviço público, muito difíceis de passar, e abaixo disso, uma sociedade bastante voltada para o mercado e para o comércio. Bem, você está basicamente descrevendo a China como ela sempre foi historicamente. É assim que a China sempre foi, exceto pelo período muito difícil que atravessou durante o século de humilhação, que foi principalmente resultado do imperialismo britânico na região. A Índia, por sua vez, está retornando ao nacionalismo hindu, o que novamente seria uma espécie de Estado civilizacionalmente normal. E o que estamos vendo, o que eu acho mais interessante que tem acontecido nas últimas semanas, é o estabelecimento de uma espécie de OTAN sunita no Oriente Médio, o que cada vez mais parece indicar que a região está voltando à sua forma pré-1914, basicamente um bloco sunita, que costumava ser chamado de Império Otomano. Não estou dizendo que será governado pela Turquia, mas acho que a Turquia será o principal ator, e um bloco xiita, o que costumava ser a Pérsia. Acho que basicamente o Oriente Médio está retornando a isso. Agora, mais uma vez, estamos falando de sistemas civilizacionais aqui. O islamismo sunita, principalmente de origem túrquica, com variantes na Arábia Saudita, no Paquistão e assim por diante, e o islamismo xiita na antiga Pérsia. Claro, isso é um pouco diferente da antiga Pérsia, mas há muitas semelhanças. Então, ao meu ver, se o Ocidente, ou se quisermos parar de usar o termo Ocidente, talvez paremos, mas se a velha Europa e a nova Europa, que são os Estados Unidos, o Canadá e assim por diante, e também a América Latina, quiserem se manter no mundo pós-liberal, acho que provavelmente terão de retornar às suas raízes civilizacionais. Essa é a minha impressão. Agora a questão é, farão isso ou continuarão a desmoronar em sociedades altamente disfuncionais, como as que estamos começando a ver surgir agora? Acho que isso é um palpite de qualquer um. Na verdade, não acho que saibamos. Obviamente espero que sim, sou europeu, espero que consigamos nos organizar, mas cometemos uma quantidade enorme de erros nos últimos 5 anos, erros realmente graves. A guerra na Ucrânia foi o maior erro geopolítico na Europa desde 1940, provavelmente desde 1914, para ser honesto. E entrar em conflito com todo mundo, China, Estados Unidos e assim por diante, além de uma classe de liderança muito fraca. Acho que nem preciso dizer isso aos seus ouvintes, mas a classe de liderança na Europa é, eu diria, propositalmente fraca, se as pessoas quiserem interpretar dessa forma. Mas eles são definitivamente muito fracos. Então não sabemos para onde isso vai, mas acho que precisamos voltar ao básico na Europa, para ser honesto. Sim, esse surgimento desses estados civilizacionais é bastante interessante porque, bem, como eu disse no começo, Francis Fukuyama meio que lançou as bases para as discussões após a Guerra Fria. Mas a principal oposição a ele veio de Samuel Huntington, que apresentou sua contratese,
o choque de civilizações. E essa tese era, sua base era bastante razoável. Ou seja, os seres humanos sempre se organizam em tribos. Você não pode ter um grupo interno claramente definido se não houver um grupo externo igualmente claro. As pessoas sempre encontrarão novas formas de organizar quem somos nós e quem são os outros. Assim, a maior tribo seria a civilização. Ele, portanto, esperava que víssemos o surgimento de civilizações competindo entre si. E eu acho que depois desses 30 anos, vemos muitos países, por várias razões, seguindo esse caminho. Acho que os russos estavam quase destinados a se afastar desse projeto liberal, porque todo o futuro da Rússia era ter a opção de ser esse aluno permanente do Ocidente liberal, que aliás nunca se formaria, como um igual soberano. Então isso nunca foi atraente. E para os chineses, é claro, à medida que passam por essa industrialização massiva e a sociedade muda de forma tão profunda, quando tudo ao seu redor se move com tanta força, é bom ter uma cultura de 5.000 anos para recorrer, funcionando como uma âncora. Acho que os húngaros estão pensando de forma um pouco parecida. I think the Hungarians, they're thinking a bit the same way. Once the world changes this much around you, you have to. Uma vez que o mundo muda tanto ao seu redor, é preciso criar raízes profundas na própria tradição. Acho que isso é bastante sábio. Talvez seja apenas minha inclinação conservadora, mas é interessante que esse seja o caminho que os países estão tomando, identificando-se e se organizando de acordo com civilizações. Só como uma última pergunta, o que você vê substituindo isso? Porque se o liberalismo global está morto, e a cada dia parece haver mais evidências apoiando essa tese, o que realmente o substituiria? Como seria o sistema pós-liberal? O sistema multipolar será capaz de substituí-lo? Porque normalmente, nos séculos XIX ou XX, vimos que o sistema econômico liberal só realmente surgiu sob a hegemonia britânica e depois sob a hegemonia americana. Então, o que você acha que virá após esse declínio? This decline? Bem, é claro, nosso podcast se chama Multipolarity, The Podcast, no qual você participou há alguns meses. Então estamos definitivamente afirmando que o sistema multipolar vai emergir. Também estamos felizes por ter a marca registrada disso, agora que todo mundo se atualizou. Claro, você sempre soube disso, e algumas outras pessoas no YouTube também. Mas levou muito tempo para conseguirmos fazer essa mensagem chegar. Tenho certeza de que você sabe. E o mundo multipolar já está aqui. Quero dizer, é como o colapso do liberalismo. Isso já aconteceu. Todo mundo apenas caminhava sonâmbulo por isso, exceto por alguns comentaristas que eram independentes ou de mente aberta o suficiente para perceber o que estava acontecendo. A coisa boa, eu acho, sobre a nova ordem mundial, e isso é em oposição a Samuel Huntington, é que não acho que haja realmente tanto potencial para um conflito enorme. Ou melhor, eu deveria dizer de outra forma, é binário. Ou não teremos muito conflito, ou todos vamos morrer numa guerra nuclear, certo? Então é realmente uma coisa ou outra. Não há meio termo. A questão é que quando Samuel Huntington fala sobre o choque de civilizações e tudo mais, ele está basicamente tirando seu modelo, provavelmente, do século XIX ou algo assim. E no século XIX, a guerra era muito diferente. Não existia guerra total, de certo modo. A coisa mais próxima que tivemos de uma guerra total foi a Guerra Civil Americana. E ela foi tão mortal justamente por causa dos novos avanços em armamentos, principalmente a nova munição que estava sendo usada naquelas espingardas. Então agora estamos em uma situação em que os sistemas de armas evoluíram a tal ponto que não podemos realmente ter guerras em grande escala. Podemos ter escaramuças de fronteira, mas a maior guerra que podemos realmente ter é o que está acontecendo na Ucrânia. E não quero minimizar isso. Acho que mais de 1 milhão de pessoas estão mortas na Europa, e ninguém quer admitir isso. Quando você menciona esse número para as pessoas, mesmo sem entrar na questão de quem sofreu as baixas, obviamente foi a Ucrânia,
Elas não admitem. Mas mesmo que você apenas diga 1 milhão de mortos, sem especificar, eu estive em Bruxelas e em outros lugares, e quando você fala isso, os olhos das pessoas quase saltam da cabeça. Elas sabem que é verdade, mas não querem admitir, e vai ser muito difícil para elas admitirem. Mas dito tudo isso, essa é a maior guerra que se pode ter. Qualquer escalada além do que está acontecendo na Ucrânia é guerra nuclear. É nuclear, ou está a 1 ou 2 passos de uma guerra nuclear. Então essa é a maior guerra possível que podemos ter. Espero muitos confrontos e guerras menores à medida que entramos no período multipolar, mas acho que serão bem pequenas. Mais uma vez, volto ao Oriente Médio. Não à geografia em si, mas ao ambiente geopolítico de lá. As estruturas de aliança e tudo mais mudaram drasticamente nos últimos 6 meses, e quase não se ouve falar disso. As guerras que ocorreram ali, com os Emirados Árabes Unidos e a Somalilândia, no Iêmen, e alguns combates na Síria. Na verdade, não foram tão intensas, especialmente no Oriente Médio do final do período liberal. Se você comparar o que aconteceu nos últimos 6 meses com o que aconteceu durante a Guerra Civil Síria, é como dia e noite. A Guerra Civil Síria foi brutal. O que está acontecendo agora tem sido, na verdade, bem rápido. Eu não diria sem derramamento de sangue, mas tem sido muito menos sangrento do que o conflito médio no Oriente Médio. Então acho que se conseguirmos realmente evitar que um verdadeiro lunático ponha o dedo no botão nuclear, ou que pessoas realmente insanas nos Estados Unidos, à medida que o país perde importância global, resolvam arrumar briga com, digamos, a China por causa de Taiwan, e acabem com um porta-aviões afundado tendo que decidir se apertam ou não o botão nuclear. Então talvez possamos evitar o pior. Se conseguirmos evitar esses problemas, estou na verdade bastante otimista de que a era da violência em massa pode estar chegando ao fim com o colapso do liberalismo global. Agora, será que os europeus continuarão civilizados o suficiente para entender o que está acontecendo? Ou vamos meio que voltar à versão com dispositivos eletrônicos de ser analfabetos e usar peles? Não sei. Mas definitivamente acho que o desenvolvimento da tecnologia moderna de armamentos, especialmente as armas nucleares, mas também esses novos sistemas de mísseis, os avanços na defesa aérea, como o que acabamos de ver sendo implantado no Irã, e o crescimento das capacidades de guerra eletrônica que podem evitar distúrbios civis, tudo isso realmente aponta para muito menos mortes, o que é bom, eu acho. Acho que isso foi, bem, não querendo voltar novamente a Fukuyama, mas esse foi um erro fundamental, a suposição de que existia apenas uma forma de governo. Ele também destacou que os Estados Unidos eram o líder indiscutível, então todos os países se alinhariam sob a liderança americana e os valores da democracia liberal. Se você observar os realistas políticos, como Stephen Walt, eles estavam muito mais preocupados, porque os países precisam de equilíbrio. Os estados não tendem a se restringir sozinhos. Então, em um mundo unipolar, segundo o argumento dele, o principal problema para os Estados Unidos era como tentariam se conter. Acho que ele comparou isso a um gorila de 230 quilos que não precisava impor limites a si mesmo. Então, a preocupação dele era que os Estados Unidos, isso lá nos anos 90, acabariam começando a se expandir em todas as direções, arrumando brigas, iniciando guerras e com o tempo se esgotando. E novamente, se avançarmos 30 anos, parece que essa é uma boa descrição do que aconteceu. Os blocos militares se expandiram para o leste e para o oeste. Há guerras acontecendo continuamente e uma população exausta e militarizada, com a economia drenada, a estrutura social enfraquecida e o sistema político polarizado. Então, obviamente, esse também não tem sido um grande período para o Ocidente. A ideia era que a hegemonia liberal nos serviria bem e que guiaríamos o resto do mundo em direção a um sistema internacional mais pacífico. Mas as coisas não aconteceram como muitos imaginavam. Enfim, alguma consideração final antes de encerrarmos?
No, not really. I think Não, na verdade não. Acho que já abordamos isso. Eu incentivaria as pessoas a lerem o livro. Ele não trata apenas do cenário geopolítico, embora essa seja uma parte importante. Também fala sobre a história do liberalismo, por que ele se desenvolveu da forma como se desenvolveu e por que causou muitos dos problemas sociais contemporâneos, especialmente os domésticos que vemos hoje. especially domestic social problems that we see today. Well, I'll leave, Bem, vou deixar um link na descrição e muito obrigado por dedicar seu very tempo. much for taking time. Obrigado, Glennon. Very Grower, por me receber.